O nosso trabalho de hoje é mais uma peça da semaninha, é o nosso pano de prato da terça-feira. E antes de você continuar com o passo a passo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e também dar uma curtida nesse vídeo. O primeiro passo que eu fiz foi passar o risco para uma folha de papel A4, tá, gente? Então, ele tem aproximadamente, olha, 30 centímetros de altura. Coloquei por debaixo do tecido, como o tecido é um pouco transparente, deu para riscar por cima, tá? Usando um lápis de escrever, gente. Mas se você quiser também, pode usar o carbono. Na tábua, eu sempre passo, na verdade, como já passa, dá para usar várias vezes, tá, gente? Essa cola permanente da Acrylex, que ela fica igual um adesivo na tábua e faz com que o tecido fique assim, ó, bem esticado e que facilita na hora da pintura. Vamos começar, ó, fazendo uma base, tá? Aqui por debaixo desse pedaço de madeira, tá? E dos pés dela. Então, vou passar o incolor. Ele vai ter aqui, ó, aproximadamente uma largura aqui para baixo de 2 a 3 centímetros, tá? E aqui na extensão, aliás, na lateral, você pode colocar até 4 centímetros, afastando do risco. E aqui, ó, pode pegar um pouco dessa madeira, mais ou menos aqui até a metade dessa madeira. Tô utilizando aqui o pincel número 10, tá? Na hora que você estiver passando o incolor, não se preocupe se ele entrar para o risco, tá? Porque como ele é transparente, não vai atrapalhar na sua pintura. Vou usar o verde folha, tá? Ainda tô com o pincel número 10, tá? Mas você também pode usar um pincel menor. Nessa hora aqui, ó, eu tenho que passar no risco, tá? Não pode entrar para dentro da figura. Você faz primeiramente um contorno. Fez o contorno, você vem agora, olha, misturando essa tinta, fazendo movimentos circulares. Observa que ela fica mais concentrada próximo ao risco e vai clareando de acordo, vai se afastando dele. Agora a gente vai pintar essa madeira aqui, tá, gente? Porque a gente tem que começar a pintar primeiramente os que estão por baixo, depois pelo que estão por cima, tá? Vou cobrir toda ela de siena natural. Vou usar agora o pincel número 8. E aqui a gente tem que cobrir toda a trama do tecido, tá? Não vamos deixar nem um pedacinho sem pintar, tá? Porque depois que seca, não fica com resultado bom. Já cobri todo ele de cera natural. Agora a gente vai fazer a sombra e os contornos usando o marrom. Coloca a tinta só de um lado do pincel, tá? Esse lado que tá na tinta eu coloco pra cima, ou seja, pro lado do risco, tá? E vou fazer aqui, ó, os contornos. Observa, ó, quando gente, o pincel a gente tem que colocar em pé, tá? Eu tô colocando ele um pouco inclinado assim, para que você consiga visualizar o que eu tô fazendo. Certo? Observa que de um lado, do lado que não tem a tinta, ó, ele já vai espalhando. Mas mesmo assim, ó, depois que você faz o contorno, você vem misturando essa tinta uma na outra. Mais uma vez, ó, coloca o pincel em pé pro lado do risco. A gente faz aqui nessa parte de baixo e também aqui, ó, por debaixo do risco da vaquinha. Porque como a vaquinha aqui, ó, tá sobre a madeira, então tem uma sombra.
Agora nós vamos começar pintando aqui, ó, pelas pernas dela, tá? Depois os braços, depois o vestido aqui e o sapatinho. Observa que a parte do corpo dela está por baixo. Então a gente pinta toda essa parte de branco, tá? Mas deixando essas pintinhas aqui, ó, sem pintar, tá? Gente, ter cuidado para não deixar a tinta acumulada, porque senão atrapalha na hora de você fazer as sombras e os contornos. Agora eu vou pegar a cor caqui. Tô usando agora o pincel número 6, coloco só de um lado do pincel, tá? Ainda tiro o excesso e a gente vem fazendo aqui, ó, esse contorno. Faço o contorno, as sombras aqui por debaixo das pintas. Você pode fazer todo esse contorno, depois você tira o excesso de tinta do pincel, ó, e vem misturando essa tinta. Fazendo movimentos circulares, tá, gente? Quanto mais você mistura essa tinta, melhor é o resultado. Vamos fazer do mesmo jeito, ó, nessa parte aqui de cima. Então, primeiramente, eu vou preencher, tá? De branco, deixando as pintinhas sem pintar, tá? E também aqui a pata. Passei o branco, agora volto novamente para o caqui, colocando só de um lado do pincel e fazendo todo esse contorno. Agora eu vou cobrir todas essas pintinhas com a cor preta, tá, gente? Eu tô usando agora o pincel número 2, porque como o espaço é pequeno, não corre o risco de você borrar. Para pintar o sapatinho dela, eu vou cobrir primeiramente de vermelho fogo. Com vinho, vou fazer os contornos. Agora a gente pega um pouquinho do branco e vamos fazer um pontinho de luz aqui, ó, nessa partezinha de cima do sapatinho dela. E aqui na pontinha também. Coloco o pincel em pé e faço movimentos circulares.
Para fazer aqui o botãozinho, eu vou pegar o pincel número 2, coloca o vinho só de um lado, coloco o pincel em pé e faço um movimentozinho assim de círculo. Só que não preciso nem fechar o círculo todo. Agora nós vamos pintar o vestidinho dela, tá? Para depois a gente pintar a mão. Então, vou cobrir, ó, todo ele da cor melão. Gente, se você não tiver o melão, você pode também estar cobrindo de amarelo bebê, tá? Ou amarelo ouro. E na hora de fazer a sombra, em vez de fazer com amarelo cádmio, você pode estar fazendo com o caramelo. Vou utilizar agora o amarelo cádmio para a gente fazer as sombras e os contornos, tá? Aqui observa, ó, que tem umas dobrinhas no tecido, então a gente faz o contorno na dobra, sempre a dobra que está por baixo. Agora eu vou com branco, coloco só um pouquinho de tinta e vou fazer uns pontinhos de luz. Coloco a tinta, ó, e faço movimentos circulares. Essa partezinha aqui da barra, eu vou colocar um pouco de branco, tá? Não preciso pintar cobrindo toda a trama não, tá? Só passo um pouco mesmo do branco. Porque aqui eu vou cobrir toda ela de acripuff. Para fazer o casquinho da mão, ó, primeiramente eu vou cobrir todo ele de marrom. Depois pego o preto, coloco só de um lado do pincel, vou aqui aonde separa o casco do pelo e puxo agora, ó, essa tinta em direção aqui à pontinha. Pego novamente, coloco só de um lado do pincel, tal, e vou dividir esse casco aqui bem no meio. Coloco a tinta, ó, pro lado do risco que eu quero fazer e puxo agora em direção o outro lado. Pego o branco, ó, só um pouquinho de branco e vou fazer o oposto do que eu fiz com a cor preta. Ok. Agora nós vamos pintar o chifre. Vamos fazer do mesmo jeito, ó, que a gente fez com esse casco. Então, primeiramente, eu vou fazer um fundo de marrom. Agora, eu pego o preto, ó, só de um lado do pincel, coloco aqui na base e puxo assim em direção à ponta. Pego agora o branco e faço o oposto que eu fiz com a cor preta.
Coloco na ponta e agora eu puxo em direção à base. Agora nós vamos cobrir, ó, toda a orelhinha dela aqui de branco, deixando esse espaçozinho aqui em branco e as pintinhas. Agora usando o caqui, ó, da mesma forma que a gente fez com os braços e com a perna, a gente também vai fazer aqui a sombra e o contorno. Agora eu vou cobrir esses espaçozinhos aqui do meio, ó, usando o rosa bebê e fazer uns detalhezinhos aqui, ó, por debaixo do rosto e de uma lateral aqui com o rosa escuro. E agora nós vamos preencher, ó, todas essas pintinhas de preto. Agora nós vamos preencher aqui, ó, o rosto de branco, tá? Fazer também a sombra com o caqui, tá? Mas deixando aqui, ó, os espaços do olho sem pintar. E depois pintar as pintinhas de preto. Para pintar o olhinho dela, vou cobrir aqui, ó, toda essa partezinha de branco. Essa partezinha aqui de cima também. Nessa partezinha aqui de cima, vou colocar um pouquinho de rosa chá. Perdão, de rosa bebê. Vou pintar, ó, toda essa outra parte aqui de dentro com marrom. Pego agora um pouco do branco. Não chego aqui, ó, até a borda não, tá? Mas chegando bem próximo e puxo aqui, ó, em direção à outra lateral. Faço do mesmo jeito do outro lado. Agora com o preto, nós vamos preencher, ó, uma lateral. Chegando aqui até a margem do outro lado. Mas observa que eu não chego até a parte de cima, não. Agora com o pincel número 0, tá? E a tinta preta, nós vamos fazer o contorno. Aí aqui, ó, a gente já puxa os cílios. Aqui a gente faz também, ó, as sobrancelhazinhas dela. Agora nós vamos preencher, ó, toda essa parte aqui de amarelo pele, mas deixando aqui a abertura da boca. Agora vou pegar um pouquinho de rosa chá, coloco na ponta do pincel, ó, dou umas batidinhas. Observa que é pouca tinta que eu coloco, tiro o excesso do pincel e aqui eu vou fazer movimentos circulares. Pego a cor caramelo, coloco só de um lado do pincel e vou fazer, ó, todo esse contorno. Vou pintar a linguinha dela aqui, ó, de vermelho. Vou fazer o contorno com o preto e usando o pincel número 0. Esse espaço que ficou aqui, ó, sem pintar, a gente preenche todo ele de preto.
Pegar agora o marrom, tá, gente? Tô usando o pincel número 6, ó, coloco a tinta só de um lado do pincel, vou colocar esse pincel em pé pro lado do risco que eu quero fazer, ó, e vou fazer um movimento assim, ó, circular, certo? Fiz, dou uma puxadinha assim para baixo. Voltando aqui no olho, eu vou pegar tinta branca, vou carregar bastante o pincel e vamos fazer, ó, pontinhos de luz. Um eu vou colocar na parte superior aqui da parte preta e outra aqui, ó, onde separa o preto do marrom, onde divide, na verdade. Vamos preencher agora, ó, todo o lacinho da mesma cor que a gente preencheu o vestido, tá? Que é a cor melão. Agora com amarelo cádmio, vamos fazer os contornos e a sombra. Para dar uma profundidade maior aqui no laço, vou usar um pouquinho só de caramelo, certo? E vou passar aqui, ó, nessa lateral. Tiro o excesso de tinta do pincel, tá? E aqui, ó, vou misturando bastante essa tinta. Vou passar também, ó, um pouquinho aqui, ó, debaixo essa parte que fica no centro. Agora pego um pouquinho do branco, vou dar aqui, ó, uma batidinha, outra batidinha aqui nessa região, outra nessa, um pouquinho nessa parte aqui de cima. Tiro o excesso de tinta do pincel, ó, vou misturar essa tinta, ou seja, aqui, ó, vai ser os pontos de luz. Agora vamos fazer uns detalhezinhos no vestido, tá? E no laço. Vou pegar agora o siena natural e o pincel número 0, tá? E a gente vai fazer umas florzinhas aqui. Vou fazendo um círculo, começo fazendo, ó, um semicírculo. Faço outro, ó, saindo de dentro dele. Faço outro pegando aqui nessa lateral. Outro pegando na outra. Imitando uma florzinha. Mais uma vez, ó, faço um semicírculo, outro pegando aqui, ó, de dentro dele, outro já laçando e outros assim por fora. Agora pego o branco e vou fazer o mesmo que eu fiz com o siena natural, ó, mas observa que eu não coloco para tampar tudo, é só passando um pouco por cima. Então, fizemos a florzinha, vou pegar agora o verde, tá? E vou fazer, ó, faço uma pontinha e puxo. Faço uma pontinha e puxo, tá, gente? Esse é o verde oliva que eu tô usando. Faço uma pontinha e puxo, faço uma pontinha e puxo, tá? E assim a gente vai fazer várias florzinhas igual a essa. Ok, já fizemos florzinha em todo o vestido, tá? E o laço dela. Agora nós vamos fazer umas florzinhas aqui embaixo, tá? Vou usar o rosa escuro. Vou colocar, ó, só de um lado do pincel, tá? Vou usar o pincel número 6. Aqui, ó, coloco no tecido e puxo. Coloco e puxo, sempre na mesma direção. Coloco e puxo. Não tem problema se ficar tinta acumulada, tá?
Pego agora o verde oliva, carrego novamente só de um lado do pincel, tá? E aqui, ó, eu coloco fora e puxo pra dentro. Vou do outro lado e puxo pra dentro, ó. De fora pra dentro, de fora pra dentro. E aqui você vai fazendo folhinhas, tá? Do jeito, da quantidade, tá? Que você preferir. Coloco agora o branco só de um lado, tiro o excesso e vou fazer, ó, um pontinho de luz, tá? Só de um lado do verde. Vou pegar agora o amarelo cádmio, tá? A ponta do pincel, trisco dentro, ó, carrego e coloco no centro, dando umas batidinhas. Pego o pincel número 0 e a cor preta, ó, e faço umas batidinhas só de um lado. Volto para a cor verde oliva, carrego o pincel número 0 e aqui, gente, eu vou fazer tipo umas graminhas. Gente, ó, com a ponta do pincel, tá? Vou triscar novamente aqui no siena natural, tá? Vou fazer, ó, um botãozinho aqui na parte do vestido. Tinha esquecido. Agora eu vou pegar a Cripuff, tá? Na cor branca e vamos preencher todo esse babadozinho dela, ó, fazendo movimentos circulares. Peguei aqui, gente, o nome terça-feira, tá? Já coloquei aqui na parte de cima. Vou pegar essa canetinha aqui na cor preta, tá? Da Acrylex, que ela é própria para tecido, e vou cobrir esse nome. Gente, esse nome aqui, você também pode estar cobrindo ele com o pincel número 0, tá? E a tinta preta. Ou também pode estar utilizando a tinta Acripuff, tá? Agora nós vamos tirar de cima da tábua e deixar secar. Vejam só, a vaquinha já está totalmente seca, tá? Já preguei a barra aqui embaixo. Observa que geralmente a barra eu coloco combinando com as cores que são usadas na vaquinha. Lembra que foi colocado a tinta Acripuff aqui embaixo. Agora eu vou passar o ferro no verso. Na temperatura algodão, tá, gente? Observa como a tinta Acripuff, ela dobrou de tamanho. Isso dá um resultado bem legal, tá? Na sua pintura. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse pano aqui da terça-feira, tá bom, gente? Não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? Se inscrever no meu canal, que eu fico muito agradecida. E um abraço a cada um de vocês.